Boa noite a todos. Eu vou ler uma mensagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. 3 atitudes. Se te encontras em tratamento espiritual na casa espírita, há 3 atitudes que podem ajudar. Tenta situar o pensamento nas faixas do equilíbrio mental. Ninguém deixa as zonas da sombra sem esforço próprio na conquista da luz. Dedica alguns instantes diários à prece e à reflexão, a fim de favoreceres o teu mundo interior. Busca sair das emoções negativas. O pranto que desabafa é justo, mas cultivar a mágoa indefinitivamente é inútil. Destina alguns momentos à leitura edificante ou ao diálogo esclarecedor, a fim de te fortaleceres por dentro. Procura, na medida do possível, dedicares a alguma ação no campo do bem. O auxílio aos mais necessitados coloca em movimento as forças do espírito, que desenvolvem resistências morais. Simples gesto de amor pode consolar ou ajudar inúmeros corações. Por certo, a casa espírita trabalhará para que recobres o equilíbrio. Não te esqueças, porém, de realizares o que podes e deves em favor da própria felicidade. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Sintam-se abraçados por toda a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente de conforto, de tranquilidade,
para que nós pudéssemos vir até aqui, encontrar aquilo que estamos buscando, a clareza das palavras do Mestre, codificadas pela doutrina espírita, nos legando força, fé e coragem na nossa caminhada. Convidamos então a todos para iniciarmos com a oração da noite, concentrando os nossos esforços em Deus, no propósito em que aqui viemos buscar, com um sentimento de gratidão a Deus, a Jesus, por todas as oportunidades que decorrem da nossa existência, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelos nossos familiares que propiciam um ambiente salutar a nossa experimentação e a nossa evolução enquanto fraternidade, pelas oportunidades de aprendizagem, de aquisições e de exercício humanitário na Terra. Muito obrigado, Senhor, por essas dádivas. Te pedimos, Senhor, porque Tu podes tudo nos legar em favor da nossa evolução. Que nesse ambiente encontremos a paz, um ambiente de tranquilidade. Favorece, Senhor, o nosso entendimento diante do Evangelho, para que essas palavras possam fortalecer o nosso ser mais íntimo e que possamos compreender a nós mesmos a fortaleza que reside em cada um de nós. Com esse sentimento de gratidão e de apelo aos mentores espirituais, pedimos para dar por aberto a explanação desta noite, dizendo, graças a Deus, que assim seja. E nesta noite, somos agraciados com a presença da Maria Cristina, do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Que os bons mentores te inspirem para a mensagem da noite. Boa noite, encarnados e desencarnados. É uma alegria imensa estar aqui. Quando o Laércio fez o convite, eu fiquei muito feliz e vim tentar trazer um pouquinho do que a gente aprende na doutrina e dividir com vocês. Eu vim tentar trazer para vocês hoje o sorriso de Jesus. Vocês já viram o sorriso de Jesus? O mentor que me inspirou esse roteiro, provavelmente já eu ainda não vi, estou tentando. Então nós começamos com uma mensagem de Oswaldo Mello, do livro Epístola aos Espíritas. Diz ele: cristianizar cada vez mais a doutrina espírita, não permitindo sejam esquecidos e adulterados os ensinos de Jesus, o Mestre amado, deve ser, sem dúvida, a preocupação de quantos estão, nesta hora, empenhados e decididos a enfrentar todos os óbices que surjam. O trabalho desordenado de muitos espíritos, que se deixam levar por fantasia e inovações humanas, pretende transformar o espiritismo numa doutrina esdrúxula. Então é um alerta, de Oswaldo Mello, que de vez em quando aparecem alguns grupos assim, querendo atualizar os ensinamentos do mestre, adaptar as modernidades humanas. Esquecendo às vezes, que existe respeito, bom senso e que tudo posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Então, cristianizar cada vez mais é necessário, assim como ele diz. E eu acho até que em mim, que eu gosto muito de falar sobre Jesus, né? Não sei se gosto, não sei se necessito, eu acho que esses dois sentimentos, esses dois sentimentos, né? Eles meio que se tornam sinônimos quando eu desejo falar de Jesus. Nós sabemos que a doutrina dos Espíritos nos acolhe, nos inclui, esclarece, consola e nos mostra que todos fazemos parte de uma grande família, né? De um mesmo Pai, um mesmo Deus. Mas durante muito tempo eu só ouvi, eu acho que a maioria ouviu dessa maneira também, só ouviu falar num Deus que nos castigaria se cometêssemos algum pecado. Eu, particularmente, eu tinha medo desse Deus, né, que era punitivo, brigão, bravo, porque eu associava seus castigos aos castigos que recebia na infância, né? Sabe aquela havaiana voadora, né? Porque a ira de Deus era assustadora, que assim foi que nos ensinaram. E esse Deus, então, que era dito punitivo, né, cheio de ira contra os pecadores, enviou o seu Filho, Jesus, para nos salvar. O que o tornava ao mesmo tempo um Deus misericordioso. Então eu comecei a ver aí as contradições humanas, né, falando um pouquinho mais alto. Ele é punitivo, ele é irado, ele é brabo, era isso, mas era ao mesmo tempo misericordioso. Então foi no Espiritismo que eu entendi que ele não é um ser, muito menos punitivo, vingativo e cheio de ira contra os pecadores. Não é aquele senhor barbudo, né, feito à imagem e semelhança dos homens, que fica sentado lá no céu apontando o dedo, esse aqui vem, aquele vai, aquele ali vai esperar um pouquinho, né, julgando. E o Espiritismo esclareceu, então, que Deus não é quem, mas é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é no Espiritismo que entendemos que Ele é soberanamente justo e bom, e enviou o seu Filho não para morrer por nós, mas para viver por nós e conosco. E Jesus encarnou na Terra para nos ensinar o caminho do reino dos céus. E ele tinha necessidade de reencarnar, especialmente na Terra? Não, né? Ele fez por nós. E até preparou esse planeta lindo, maravilhoso, que serve de morada para nós, né? E o que ele fez? Quem não conhece a história, leia Caminho da Luz. Está todinha lá. Então, para nós espíritas, Jesus não morreu, né? Ele vive em nossos corações e em seus ensinamentos. Mas sempre retrataram para nós uma imagem de Jesus triste, né? Crucificado, martirizado, para sempre lembrar que ele morreu por nós. Eu nunca gostei, quando eu ia nas igrejas, não gostava de ver, e até hoje não gosto, né, de ver aquelas imagens de Jesus na cruz. Eu achava e ainda acho que cada vez que faz a imagem dele daquele jeito, na cruz, estão crucificando ele de novo. A cabeça, né? A cabeça não muda, mas é a sensação que me dá, né? Que estão crucificando de novo. Mas outro dia eu estava vendo, passou por mim um trechinho de uma entrevista, não lembro se era do Divaldo ou do Haroldo, que disse que o Espiritismo veio para tirar Jesus da cruz. Eu acho que é por isso que eu me identifiquei com o Espiritismo. Então, parando, né, para analisar aquelas imagens de Jesus sempre triste, né, sempre martirizado, a gente pensa assim, será que a gente só provoca, só faz Jesus ficar triste e não tem motivos para sorrir? Será que a gente só
dá desgosto para ele? E isso certamente pode nos encher de culpa, né? Porque foi assim que nos ensinaram, somos pecadores e culpados. Mas outro dia, assistindo aquela série The Chosen, que todo mundo já deve ter assistido, eu só assisti o primeiro capítulo. Achei muito interessante, não tem nada a ver, não é uma série espírita, mas eu assisti o primeiro episódio, que era justamente da escolha dos seus apóstolos, dos escolhidos. Então eu pude ver, né, o sorriso de Jesus, vendo a alegria de cada um que o seguia, cheios de amor, cheios de alegria. E Jesus sorria. Pescadores simples que se tornariam pescadores de homens, pois disse ele: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando-me imediatamente as redes, o seguiram, registrou Mateus. E peixes, né? Eles pescavam com aquelas redes assim meio grossas, né? Que o nylon não existia. E isso era aqui para pescar homens. Eles usariam aquela rede também. E chegar na praça assim, jogar a rede e puxar o povo para dentro dos templos. Eles usaram uma rede mais fina e delicada, tecida com amor, humildade, caridade e os ensinamentos do Mestre. A série mostrou o sorriso de Jesus na festa de casamento de Caná, onde ele transformou água em vinho e viu a alegria das pessoas comemorando o amor do casal que se unia. Ele mostrou o seu sorriso a evangelizar e brincar com as crianças. Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-o, impondo-lhes as mãos, registrou Marcos. Mas Jesus não abraçava só as crianças, ele abraçava a todos, para que todos pudessem purificar seus corações. Então, diz João Evangelista no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Então pensamos, Jesus sorri sim. Quando amamos nosso próximo como nós mesmos, fazendo ao outro o bem que gostaríamos que fizéssemos, e não lhe fazendo mal que não queremos para nós também. Pois assim registrou Mateus. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, façam também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E é ratificado por Lucas: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. E Jesus sorri quando fazemos o bem e não esperamos nada em troca, porque não deve a nossa mão esquerda saber o que faz a nossa mão direita. Pois foi assim que ele nos ensinou quando disse: quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que passa em segredo vos recompensará. Então, o bem que fizermos, né, a caridade que a gente praticar, deve ser feita sem ostentação. Porque assim entende Jesus como sendo o verdadeiro sentido da caridade. Pois quando Kardec perguntou a ele qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, a resposta foi: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.
penso que ele ainda não mudou de ideia, né? Alguém recebeu uma mensagem dele dizendo que ele mudou de ideia quanto a isso? Não, né? Continua a mesma coisa. Então, o bem e a caridade que praticarmos não devem ser motivos de ostentação, orgulho, nem sinônimos e devem ser sinônimos de humildade e perdão. Todo bem que a gente é capaz de fazer, né? É uma virtude dele que ele colocou em nós. Então, a gente não deve ostentar. E ele colocou em nós e não devemos nos engrandecer por causa disso, né? Então, devemos fazer a caridade com humildade. Porque quando somos aplaudidos, né, fizemos as caridades diante dos homens, somos aplaudidos e nos orgulhamos, né, desses aplausos, a gente já recebeu a recompensa que queria. E quando em pensamento, né, nós também nos orgulhamos, né, do quão bom nós somos, também já recebemos a recompensa que a gente queria. E Jesus sorri quando o buscamos em nossos momentos de aflições, em seu nome agradecemos a Deus as aflições superadas. Quando nos reunimos em seu nome, pedimos ao Pai o conforto dos sofredores, o pão dos seus ensinamentos a quem tem fome de saber. Pois tudo quanto perdides em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, registrou João. E Jesus sorri quando encontramos para as perguntas que ele nos fez, as respostas certas ao nosso crescimento. E entre tantas outras, né, ele nos pergunta: por que tendes medo? Ainda não tens fé? Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriis a esta montanha, transporte daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E a resposta que damos a ele é nosso coração cheio de fé. Aquela fé que nos garante que ele está do nosso lado, que ele não nos desamparará, que ele está sempre conosco. Então conseguimos mover dos nossos corações aquelas montanhas do medo, da inveja, do egoísmo, de sentimentos inferiores que a gente ainda carrega, né? E assim conseguimos acalmar nossos corações e as nossas tempestades internas. E quando ele nos pergunta de que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, e ele encontra a resposta no nosso esforço em alcançar nossos objetivos terrenos com honestidade, com moderação e com humildade. Mas principalmente quando nós não desperdiçamos aqui o nosso tempo nas coisas do mundo, nas coisas da matéria, nos prazeres materiais. E trabalhamos com amor na sua seara, buscando o nosso aperfeiçoamento. Porque esse é o objetivo da nossa reencarnação, né? O nosso aperfeiçoamento. Sandra Borba, no livro Perguntas que Jesus nos fez, nos coloca que perder a alma significa para o ser humano se demorar no domínio das ilusões, para despertar na vida espiritual, vazio de realizações e cheio de sofrimento, desilusões e culpas. Então, quando deixamos de realizar aqui os propósitos pelos quais nós reencarnamos, nós voltamos ao mundo espiritual cheio de desilusões, estacionários na nossa evolução e vamos vendo, né, a realidade do tempo que perdemos, a encarnação que perdemos aqui. E aqui nós recordamos então uma passagem do livro Vinha de Luz, uma mensagem de Emmanuel sobre a porta estreita, que é um outro roteiro. Diz ele: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime. Então, quando desencarnados, a gente tem ciência do que precisa passar por aqui para
nossa evolução, né? Os nossos resgates. E fazemos a nossa programação com tudo que precisamos para chegar na porta estreita. Às vezes até queremos botar alguma coisinha a mais, né? Mas não dá. Mas, sempre tem o mas, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. E isto é se demorar nos domínios das ilusões, como descreveu Sandra Borbas. A porta larga é mais cômoda, né? É mais confortável. E quando Jesus pergunta, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ele sorri quando vê que respondemos com a prática da benevolência e reconhecemos que podemos errar. Somos tão falhos quanto o outro e não fazemos julgamentos. E Jesus sorri quando entendemos os sentidos das suas parábolas, quando entendemos que Ele espera que sejamos o solo fértil, onde a semente germina, cresce e frutifica. Pois a que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. A importância dessa passagem, que 3 dos apóstolos registraram: Marcos, Mateus e Lucas. Então, quando temos boa vontade, nos mantemos dispostos a receber a semente e fazê-la germinar, frutificar, né? Isso nos fortalece para superar os obstáculos que aparecem na nossa caminhada. A boa vontade nos dá coragem e persistência e afasta nossas desconfianças, inseguranças e nossas ações instintivas e imprudentes. Quando deixamos a semente frutificar em nós deixamos de ser vítimas. Entendemos que não somos vítimas e nos tornamos mais humildes. E humildade, diz Emmanuel, não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Quando a semente frutifica em nós, nos mantém alertas, vigilantes, nós entramos naquele estado do vigiar e orar. E isso nos dá condições de distinguirmos o que nos move, né? Se são más inclinações ou se são tentações. Então a gente consegue se autoanalisar e ver o que é que nos guia, né? Se são más inclinações ou se são tentações. E Jesus sorri quando entendemos que somos ovelhas perdidas e deixamos que Ele nos traga de volta ao rebanho. Pois se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Registraram Mateus e Lucas. Então ninguém é abandonado à própria sorte, né? Mesmo aqueles que se desviaram do caminho, da verdade e da vida, serão resgatados. Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas que Ele resgata todos os dias. E Jesus sorri quando nós entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus sorri, sim, quando sente que entendemos seus ensinamentos e nos vê seguindo seus passos. No livro Vinha de Luz, Emmanuel nos traz um alerta. Diz ele: a maioria dos estudantes do Evangelho parece esquecer que o Senhor se nos revelou como o caminho. Às vezes a gente desvia desse caminho, né? Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre
e servir diariamente com renovação incessante para todos os momentos da vida. Desculpe, pulei aqui. Renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançar a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Cristão, todos somos? Somos. Porque amamos o Cristo? Amamos. Seguir o seu caminho é difícil, né? Então, se voltamos e voltamos muitas vezes, né, a este mundo e continuamos sem aceitar que Ele é o nosso modelo e guia, nós estacionamos no nosso caminho evolutivo. Mas sempre teremos a oportunidade de recomeçar, de encontrar o caminho da porta estreita, né? Pois essa é a bênção, é uma das bênçãos da reencarnação, a oportunidade de voltar e recomeçar e resgatar, né? Mas diz ainda Emmanuel, diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sobre outros prismas. Elege mais altos padrões de lutas, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. Então, quando entendemos, né, que seus ensinamentos são a verdade que buscamos, nossos corações e mentes mudam, se transformam, né? E nós vemos o mundo com os olhos do coração, com os olhos do amor. E entre muitas outras, né? Mateus também registrou essas palavras de Jesus. Agora chegando ao nosso encerramento. Rapidinho. Sorriso de Jesus é rapidinho. E ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer que queiram pedir, qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, o convite hoje é para a gente tentar fazer Jesus sorrir aqui. Né? Aproveitando que estamos todos reunidos e somos mais de 3 e Ele está conosco, que durante a prece final que o nosso irmão vai fazer, nós unamos os nossos pensamentos e peçamos que Ele derrame sobre o nosso planeta a sua luz de bondade e misericórdia, né? Que nós estamos precisando muito. Já pensou quanta luz subirá a hora que nós unirmos os nossos pensamentos? Obrigada pela atenção, obrigada pelo convite. Muita luz e muita paz. Pai nosso, és a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Obrigado por esses instantes de esclarecimento, por facultar a esses espíritos que aqui estão a capacidade de compreensão
do cristianismo e as verdades imorredoras prestadas pelo Teu Filho, Jesus Cristo, que veio a nós exemplificar por todas as provas terrenas que é possível, que a vitória nos aguarda, que a morte física é um sopro renovador, que nunca estivemos sozinhos, senão amparados por aqueles que formam famílias, sociedades juntos. Sempre o alto, através da providência divina, recai sobre nossas consciências, amparando, reerguendo e equilibrando, levantando e impulsionando, orientando e esclarecendo, recuperando e aliviando. Muito obrigado por todas essas oportunidades, pelo amparo, pelos missionários que junto a Jesus continuam se entregando por amor à causa cristã, trazendo um alívio, ampliando o nosso caminho para o entendimento de tudo que ligarmos através da benevolência, da indulgência e o perdão aqui na terra. Também estaremos ligando ao alto e à imortalidade, que é oriunda do Espírito. E também aquilo em que nos despojarmos através dos nossos esforços próprios, no sacrifício da compreensão, do perdão, do relevar nas situações e na compreensão do nosso dever, também estaremos desligando no alto, podendo então o Espírito flutuar com mais leveza, compreendendo a dimensão que nos aguarda, dos nossos serviços, seja aqui entre os encarnados, seja nos serviços nos quais somos convidados, com o relaxamento do corpo físico, a visitar instâncias espirituais, ao mesmo tempo em que nos doamos, aprendemos e tornamos essas experiências aquisições da alma. Muito obrigado, Senhor, por todos esses esclarecimentos, pela fortaleza que o Evangelho nos traz, relembrando as lições do Mestre Jesus e esclarecendo tantas outras que com o passar dos anos foram distorcidas na compreensão humana. Que nós possamos aprimorar nos nossos hábitos a oração, a comunhão com o alto, sempre que precisarmos de uma orientação ou de uma fortaleza inspiradora, que o Evangelho no lar seja essa presença do alto junto a todos os nossos entes queridos. Com esse sentimento de gratidão, Senhor, te rogando que envie a cada um de nós o manancial de energias salutares, para que possamos todos sermos amigos da harmonia e do conhecimento, do perdão e da caridade, seguindo os exemplos de Jesus Cristo. Pedimos então, com esse sentimento, para dar por encerrado a explanação desta noite, dizendo graças a Deus que assim seja.